gravar. Então, eu vou sugerir da gente começar com um mantra, como sempre. E daí depois a gente vai falar da nossa agenda linda. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte mais teórica e a Bárbara vai dar algumas dicas ótimas de como usar a agenda no dia a dia. Deixa eu só pondo as últimas pessoas aqui, autorizando. Aí. E daí, só para a gente se organizar, eu acho que é mais fácil no final a gente deixar as dúvidas, se alguém tiver dúvida, a gente deixar elas mais para o final da aula, só para não quebrar muito a linha de raciocínio. Então, vocês podem mandar no chat ou anota as perguntas e a gente vai tirando, ok? Então, vamos começar com o mantra. Se vocês puderem juntar as mãos na frente do peito, relaxa os olhos, relaxa os ombros. A gente pode inspirar e expirar todo mundo junto o mantra Om. Deixa eu só deixar mudo o microfone. Ok. Desculpa, tem um celular tocando na casa que eu não sei de quem é, mas a gente se concentra no mantra. Então, se a gente puder, todo mundo junto inspira. Gananantva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shrimvam Nutibisida Sadanam Shri Mahaganapataye Namaha Om Briham Sa Surya Namaha Om Som Soma Namaha Om Baum Bauma Namaha Om Bum Buddhya Namaha Om Brim Brihaspata Namaha Om Shum Shukra Namaha Om Shan Shaneshara Namaha Om Ram Rahuve Namaha Om Kain Ketave Namaha Om. Bom dia pra gente. Bom dia a todo mundo de novo. É uma alegria ter vocês aqui nesse sábado. Não sei aonde vocês estão, mas aqui está um dia lindo. Eu sempre fico feliz de ver gente estudando num sábado de sol, em vez de ir para a praia ou andar num parque, né? Então vamos lá. Só colocando as pessoas para dentro. Então, a gente vai falar da nossa agenda linda e dar algumas dicas boas de como usar a agenda. A agenda esse ano foi feita a muitas mãos. Então, eu e a Bárbara... Quer dar um oi, Bárbara? Você está com o microfone mudo aí. Oi, gente, tudo bem? Também fico muito animada quando eu vejo tanta gente num sábado. Aqui em São Paulo não tá sol, não tá lindo, mas vocês podiam estar fazendo qualquer outra coisa. E eu queria agradecer vocês estando aqui, aprendendo a usar essa agenda. Bom, a agenda, ela foi feita... Eu e a Bárbara, a gente fez o conteúdo, eu escrevi a introdução e a Bárbara foi super cuidadosa com os trânsitos, tipo, revisou 1 milhão de vezes. Adoro pessoas virginianas que fazem isso, porque eu não tenho muito isso em mim. A arte foi... várias ilustrações foram feitas pela Laura Pereira, minha amiga querida, e o Juan fez outras ilustrações e fez toda a arte da agenda, né? Toda a diagramação e o projeto da arte. Então, eu espero que seja útil para vocês. E eu vou começar dando uma breve introdução assim, sobre a astrologia védica. Estou vendo um monte de alunos já aqui que já sabe, já ouviu essa conversa antes, mas é sempre bom, né, dar uma refrescada. Então, eu vou dar uma breve introdução sobre a astrologia védica e o porquê usar essa agenda. E daí, depois, a Bárbara ela vai dar mais umas dicas mais práticas, um passo a passo, realmente, de algumas partes da agenda e alguma sugestão de como usar.
Então, vou começar explicando um pouco o que é a astrologia védica, né? Então, a astrologia védica é um dos ramos do que a gente poderia chamar de uma cultura védica, assim, a grosso modo, né? Generalizando. Então, muitos que estão aqui já praticam yoga ou já têm um conhecimento sobre o Ayurveda, e esses são diferentes braços dessa cultura védica, né? Todas essas ferramentas ou essas ciências têm exatamente o mesmo objetivo, que é ajudar a gente a reconhecer o que a gente verdadeiramente é, ajudar a gente a reconhecer a nossa essência, que é a consciência, né? Então, são caminhos de autoconhecimento, ou para mim faz muito sentido falar de autorreconhecimento, porque é só a gente lembrar que é isso que a gente é, alguma parte de nós já sabe que é isso, né? Senão vocês nem estariam aqui, né? Isso tudo seria uma grande loucura de gente hippie e vocês não estariam aqui escutando tudo isso. Então, o yoga e o Ayurveda tem toda uma caixa incrível de ferramentas para ajudar a gente a fazer isso. O yoga ajuda a gente a fazer essa transição desse estado mental que a gente vive todos os dias. Bárbara, me ajuda, eu vou colocar o PIN aqui na minha imagem, só para a gravação ficar falando, mas depois me ajuda, quando você for falar, me ajuda a lembrar de tirar isso, porque senão você vai ficar só a sua voz e eu aparecendo. Então, o yoga e o Ayurveda, principalmente o yoga, tem técnicas maravilhosas para tirar a nossa mente desse estado mental que a gente normalmente vive, que é uma mente muito agitada e pensando muito no que aconteceu ontem, no que vai acontecer amanhã, e classificando isso eu gosto, isso eu não gosto. E esse estado mental, ele nos dias de hoje, ele é útil, mas a gente deixa isso tomar proporções muito fora do controle. E o yoga é muito bom em fazer essa ponte, né? As técnicas e as ferramentas do yoga são muito bons nessa transição dessa mente muito agitada e muito ativa mesmo, acho que seria a palavra, para um estado mental mais pacífico, porque é assim que a gente consegue enxergar a consciência. A mente tem essa função do pensar, mas esse pensamento um atrás do outro, ele sufoca a consciência, e a gente precisa de tempos em tempos fazer esse exercício de se conectar com a consciência e deixar a mente um pouco mais calma, um pouco mais passiva. O Ayurveda tem a mesma função com técnicas complementares. O Ayurveda é uma ciência médica e o foco do Ayurveda é fazer a gente viver tempo suficiente para reconhecer essa consciência, né? Então, deixar o corpo estável, o corpo e a mente. A mente, por esse ponto de vista do Yoga e Ayurveda, é um órgão. O Ayurveda fala literalmente que a mente é um órgão do nosso corpo, né? Então, o Ayurveda ajuda a gente a deixar o corpo saudável, o yoga também, mas o foco do Ayurveda é fazer a gente viver tempo suficiente, com qualidade, para a gente poder se dedicar a esse reconhecimento da consciência e a nossa conexão espiritual. A astrologia védica, com o mesmo objetivo desse reconhecimento, é uma ferramenta específica para a gente entender uma das leis de organização do cosmos, que é a lei do karma. Então, karma é uma palavra em sânscrito que significa ação, e dentro dessa ação sempre vem um resultado da ação, né? É uma das leis da física, não existe ação sem reação, sem resultado. E essa é uma das leis de organização do universo. A gente deveria aprender ela na escola, assim como a gente aprende a lei da gravidade, porque senão a gente fica o tempo todo, a gente corre o risco de achar que as coisas acontecem alheia às nossas vontades e às nossas ações. E eu, durante muito tempo da minha vida, eu tive essa sensação de que eu era jogada da vida de um lado para o outro. Assim, eu nunca fui muito boa de parar e planejar. Eu nunca fiz
análise, então eu nunca tive muito essa organização mental de entender onde eu estava, por que que eu estava lá. Então eu sentia que era isso, a vida ia me jogando de um lado para o outro, e esse é um sentimento que para mim, no meu caso específico, me tirou muita potência durante muitos anos, né. Você se coloca como essa vítima, mesmo de situações boas, né, mas essa pessoa que não tem influência sobre as coisas que acontecem na vida, e é um posicionamento de vítima, mesmo quando os resultados são bons, né, é tipo, eu tô sendo aqui jogada pelos acontecimentos. E a lei do karma, explica pra gente que o universo funciona de um jeito oposto a isso. Absolutamente tudo que acontece comigo, acontece como resultado de ações minhas, exclusivamente. Então, a palavra karma significa ação. A ação é como uma semente que já tem uma árvore dentro, né? Dessa árvore é o resultado da ação. E de forma muito simples, porque o ser humano tem um professor que eu amo escutar ele falando sobre o karma, que é o Robert Svoboda, e ele fala que a mente humana nunca teria a verdadeira capacidade de entender mesmo o que é a lei do karma. Mas a gente já sabe algumas coisinhas sobre a lei do karma, né? Então, de forma muito simples, a lei do karma diz que toda ação gera um resultado. Todos os resultados que você recebe na sua vida são recorrentes de alguma ação sua, mesmo que você não consiga fazer essa ação, essa ligação racional, né, direta. Então, algumas coisas é fácil a gente pensar dessa forma. Eu sempre uso o exemplo das nossas profissões, né? Então, eu, por exemplo, hoje eu estou aqui falando sobre astrologia védica, há uns 15 anos atrás, um pouco menos de 15 anos, eu fui escrever uma matéria sobre astrologia védica, fui entrevistar um astrólogo, ele leu meu mapa, eu saí de lá falando: "Caraca, como pode ser que essa pessoa me mostrou tanto sobre mim", né, num ponto de vista que nem eu mesmo sabia. Fiquei achando aquilo muito bruxístico e isso sempre me atraiu. Eu falei: "Gente, não vivo mais sem, né, preciso disso". E daí durante 10 anos eu usei e testei a astrologia védica sem saber nada. Aí eu fui estudar e, né, fui ensinar, li um monte de mapas, sigo lendo e estudando e hoje eu tô aqui falando sobre isso com vocês. Então, é um caminho de ações e eu fui agindo e recebendo um resultado, agindo nesse novo cenário, recebendo de novo os resultados. E cá estou eu, nesse lindo sábado, falando sobre astrologia védica para vocês. Outras coisas, elas não são tão óbvias assim, né? Não são tão fáceis da gente traçar uma linha racional. Começando pelo nosso próprio nascimento, né? Por que foi que eu nasci filha da minha mãe e filha do meu pai, com esse tanto de irmão, com esse corpo que me dá tantas possibilidades e que me tira tantas outras possibilidades? Por quê? E a explicação desse porquê é que esse conhecimento ele faz parte de um contexto reencarnacionista. Então, esse contexto fala que eu já vivi em outras situações, eu já vivi em outros corpos, eu fiz determinadas ações e ainda estou recebendo o resultado dessas ações anteriores. A questão é que quando você resolve nascer humano, e isso é uma resolução sua, você em algum momento, quer você lembre, quer não, você escolheu nascer humano, faz parte do combinado de ser humano esquecer das vidas passadas. E na verdade, é muito difícil para o ser humano lembrar o que verdadeiramente é, né? Eu acho que eu sou esse corpo, eu sou a Madu, e eu sou uma coisa, e vocês são outra coisa completamente diferente de mim. Eu vou atrás do que eu quero e o que vocês querem, né? Eu até desejo que vocês queiram, mas eu não sinto uma satisfação sincera.
Então, o ser humano, ele é completamente desconectado do todo, né? Ele é individualizado e acredita nisso que o Vedanta chama por esse nome lindo, que é um equívoco primordial. Eu acho que eu sou esse corpo, eu não lembro que eu sou consciência, eu sei lá o que é consciência, eu com certeza eu sou eu e você é você, então eu nasço bugado, basicamente. A astrologia védica, assim como todos os outros conhecimentos védicos, eles são esses manuais, né? Se você tem um corpo humano, é bom estudar os Vedas, né? Faz a gente passar por essa vida com mais consciência, realmente, enxergando como as coisas verdadeiramente são. E eles falam o contrário, falam que a gente está completamente conectado uns aos outros, a gente é parte de um todo. A gente, na verdade, é esse todo, que a gente pode chamar de todo, pode chamar de Deus, de consciência, de Shiva, de Vishnu, do que você quiser. Vou ser impersonalista e chamar de consciência nesse momento. Então, eu sou, o que os Vedas estão falando é que eu sou parte dessa consciência experimentando um ponto de vista, né? O meu ponto de vista. Então, é reencarnacionista, né? Por que é que eu, que não tenho nada a ver com o Covid, não estava no laboratório, nem uso máscara, nem tô espalhando isso por aí, por que é que eu tenho que viver por essa situação? Eu não sei, mas eu tenho. E é isso que é a lei do karma. Em algum momento eu tive alguma coisa a ver com essa loucura toda e tô aqui compartilhando disso. A gente é muito bom de não ter nada a ver com o que está acontecendo, né? De terceirizar a responsabilidade. Então, esse governo é completamente louco e não está sabendo lidar com a situação, os economistas estão, né? O capitalismo está acabando com o ser humano e com o nosso planeta, e eu não tenho nada a ver com isso. Então, com muita frequência eu me ponho nessa situação, onde a culpa é dos outros do que acontece e eu sou só uma vítima da situação e fico xingando todo mundo. Tem alguns problemas com esse posicionamento, né? O primeiro é que eu vejo isso em mim com muita frequência, e eu vejo isso nas pessoas à minha volta com muita frequência, né? Da gente ficar muito irritado com o que os outros estão fazendo, e o marido está de mau humor e está acabando com a minha vida, e os filhos não comem direito, está doente, não deixa eu dormir, e é isso. A gente fica responsabilizando, a responsabilidade é do outro. Mesmo dos próximos, né? Mesmo dos que estão bem, principalmente, acho, dos que estão... Acho que eu brigo mais com meu marido do que com o Bolsonaro, ultimamente. A questão é que isso, num primeiro momento, isso dá um certo alívio, né? Você fala, ufa, não tem nada a ver com essa pemba, a culpa é deles. E isso, por algum motivo, nosso modus operandi faz com que isso seja confortável em algum momento. Só que se a gente se aprofunda um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ver que é muito inútil esse posicionamento, né? Porque na hora que a gente tem a responsabilidade do que está acontecendo com a gente é do outro, a gente perde qualquer poder e potência sobre a situação. Se a culpa é do outro, a gente efetivamente não pode fazer nada para mudar, a não ser ficar ali se sentindo como vítima. Enquanto que, se eu visto essa lente do karma, né? E o que está acontecendo comigo está acontecendo por minha responsabilidade. Se é bom, é só eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Se não é bom, é só eu mudar agora. Desligou a aula, levanta e muda. Pronto. E tudo muda. É muito mágico, não, né? Quando isso acontece. De novo, né, num primeiro momento é relativamente pesado, porque, né, como é que você vai pensar que o vizinho louco que está aqui causando do meu lado é minha responsabilidade? É meio difícil pensar desse jeito, na verdade. Num primeiro momento, como eu disse, é muito mais fácil só achar que o vizinho é louco. Agora, se é minha responsabilidade, eu tenho potência para transformar a situação. E, né, não sei se vocês têm tentado ultimamente mudar os outros, é muito difícil. Eu tenho tido essa questão aqui, é muito difícil mudar os outros.
Me mudar também é muito difícil, mas é possível. E mudar os outros eu já não sei se é possível, eu não garanto. Mas me mudar eu garanto que é possível, né? Então, essa é a lei do karma. Eu sempre gosto de lembrar que essa lei do karma ela vem dentro de um contexto de responsabilidade. E responsabilidade, eu fiz uma live com a Ju, minha amiga, e a gente classificou responsabilidade como a palavra do ano, né? A autorresponsabilidade é o que esse ano está pedindo. E resiliência, né? A gente tem que aceitar algumas, né? Acho que os alcoólatras anônimos fazem isso, né? Que a gente consiga aceitar o que a gente não pode mudar e consegue mudar o que a gente pode. Não é bem essa frase, é bem melhor do que eu falei, mas é mais ou menos essa a ideia. Autorresponsabilidade, né? Então é disso que a lei do karma está falando. Essa autorresponsabilidade vem junto também com a responsabilidade da gente sempre ser o melhor que a gente pode. Dentro dessa história toda, não vale muito, né? É contra as regras do jogo você falar vizinho cretino, fique aí sendo cretino, não tenho nada a ver com isso. Não posso, eu tenho que fazer, eu tenho que, faz parte, né, do ser humano, faz parte dessas regras, o Dharma, eu fazer o melhor que eu posso dentro de todas as situações e ajudar o máximo de pessoas possível, porque ninguém vai ser salvo se não for todo mundo salvo, né? Não tem como eu, dentro desse combinado que a gente fez de ser humano, enquanto as pessoas não tiverem consciência, elas vão continuar incomodando a nossa vida. Então, a gente tem que fazer o melhor possível para todo mundo, para que todo mundo seja o melhor possível. E isso a gente poderia dar o nome de Dharma, né? Dharma é aquilo que nos sustenta em comunidade. E tem uma frase muito linda que eu ouvi do Tales Nunes, meu professor, que ele tirou de algum texto clássico que eu não sei, que é: o Dharma sustenta aqueles por quem é sustentado. Então, o Dharma, né, na hora que você age a favor do Dharma, o Dharma te devolve isso. Ele te suporta. E isso é a lei do karma, né? O que tudo isso tem a ver com a astrologia? A astrologia é o braço desse conhecimento védico que ajuda a gente a entender a lei do karma. Essa é a função específica da astrologia. Não é para saber quando a gente vai casar ou quando a gente vai ficar rico. É para a gente entender como funciona essa lei do karma, né? Como que a gente se coloca nas situações aonde a gente está. A astrologia ajuda a gente a enxergar isso com clareza, e a partir dessa clareza a gente escolhe as ações a serem tomadas, né? Ou para reforçar aquela situação, potencializar, ou para mudar a direção e fazer de um jeito diferente. E por que a gente olha para o céu para entender a lei do karma? A gente olha para o céu porque os planetas, né, dentro dessa linha de astrologia que eu sigo, a Bárbara acho que também, né, que é a linha de Parashara, dentro desse texto principal do Brihat Parashara Hora Shastra, no primeiro, acho que é no terceiro parágrafo do texto, ele fala que os grahas, que são esses planetas que a gente estuda na astrologia, eles foram criados por Vishnu, ele é desses que gosta de Vishnu. Então, os grahas foram criados por Vishnu para distribuir aos seres vivos os resultados das suas ações. Então, os planetas que a gente estuda na astrologia, eles são a engrenagem da lei do karma, né? Eles recebem a informação das nossas ações. A gente é um bando de antena, andando e emanando e recebendo informação pelos chakras, de forma muito simples, né? Não é só isso, mas a gente faz uma ação e daí manda, né, a informação dessa ação. Os planetas recebem essa informação e devolvem a informação do resultado perfeito e infalível.
porque tem essa também. A lei do karma, ela é perfeita e é infalível. É como a gravidade aqui no planeta Terra, né? A gente não vai falar, nossa, gente, errou, né? Eu deveria levitar e voar até a França. Não dá para questionar essas coisas, não é assim, é porque é. E alguma inteligência maior do que a nossa entende porque é assim. A lei do karma é assim, ela é infalível e ela é perfeita, mesmo quando a gente discorda. Então, os grahas, eles pegam a informação das nossas ações, avaliam o momento que a gente está e mandam o resultado perfeito para essa ação. Então, a lei do karma, também esqueci de falar uma coisa importantíssima sobre a lei do karma, e daí a gente entra no assunto mais específico da agenda, que é, a lei do karma diz que a gente tem total autonomia sobre a escolha das nossas ações. Eu posso sempre escolher aquilo que eu vou fazer. Eu só sou limitada pelas minhas ações anteriores, né? Então, eu fiz diversas ações que me trouxeram diversas escolhas que me trouxeram ao meu estado atual. E hoje, eu não consigo correr uma maratona. Nem, né? Se eu falar, pronto, vou sair correndo, eu não vou conseguir correr uma maratona, mesmo se eu quiser muito, porque as minhas escolhas não dão suporte para essa ação. Então, as minhas escolhas anteriores me limitam as minhas escolhas nesse momento. Dentro dessas minhas escolhas anteriores, eu tenho total livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, né? Agora, então, eu sempre posso escolher a minha ação, mas eu nunca posso escolher o resultado dessa ação. O resultado dessa ação faz parte da lei do karma, né? Então, a gente supõe, a gente vê as pessoas fazendo determinadas ações e tendo determinados resultados. Eu posso supor que se eu fizer a mesma ação, eu vou ter o mesmo resultado. Ou mesmo eu mesmo já tendo feito ações anteriores e tido determinados resultados, eu posso tentar repetir essa ação e ter, mas eu não tenho escolha sobre a ação. E a maior prova disso é que nem sempre, eu não tenho escolha sobre o resultado, sobre a ação eu sempre tenho. E a maior prova de que eu não tenho escolha sobre o resultado é que nem sempre o resultado é aquele que eu desejei, né? Se eu tivesse escolha sobre isso, ele ia ser sempre exatamente o que eu desejava. Mas nem sempre é. Então, eu não tenho escolha sobre o resultado, eu tenho escolha só sobre a ação. Como o resultado depende dos grahas, né? Depende da nossa ação e depende dos planetas, a astrologia acaba sendo uma ferramenta eficiente para a gente escolher o melhor momento de fazer determinada ação e ter os resultados mais próximos possíveis daquele que eu desejo. Então, a astrologia ela é consultada para a gente escolher o melhor momento para determinada ação, de forma que esse momento dê suporte, né, para esse resultado que você deseja. Então, é por isso que normalmente, tradicionalmente, os astrólogos eles são consultados para o momento, para escolher melhor hora para casar, melhor hora para assinar contrato, para fazer uma ação relevante para que esse momento da ação dê suporte ao resultado desejado. Nesse momento dos estudos, acho que grande parte de vocês ainda não tem informação o suficiente para prever o futuro, mas isso também é possível a partir da astrologia, né? A gente sabe onde vão estar os planetas, a gente cruza essa informação de onde os planetas estarão com o mapa natal, e é uma ferramenta super eficiente para prever as coisas que vão acontecer. Porque normalmente a gente segue o fluxo dos planetas, né? A gente não tem total potência para essa autonomia, né? Esse livre-arbítrio. A gente age muito no automático e quando a gente está agindo no automático, a gente está sendo levado por esse fluxo dos planetas. Então, nesse momento, a gente ainda não tem informação suficiente para prever o futuro. Mas estudar os trânsitos é uma ferramenta extremamente eficiente de observação e de autoconhecimento. Então, se você hoje tem a agenda nas suas mãos,
e o seu mapa natal. Então, é importante vocês terem o seu mapa natal. Na introdução da agenda, a gente dá uma breve introdução sobre como você pode montar esse mapa, se você ainda não sabe montar esse mapa. Mas na introdução da agenda, a gente dá uma introdução, um passo a passo de como montar esse mapa. Mas se você tem o seu mapa natal e agora na agenda você tem os trânsitos desse ano, você tem uma ótima ferramenta de autoobservação para entender como esses trânsitos estão impactando nos resultados da sua vida, né? A outra questão importante sobre não fazer previsão, porque na hora que a gente começa a estudar, mesmo sem ter informação suficiente, normalmente, eu vejo com muita frequência nos meus alunos que normalmente as pessoas enxergam, ficam prevendo, né, coisas ruins para acontecer. Raramente um aluno fala, nossa, Madu, estou super animada porque eu vi um trânsito, eu tenho certeza que vai dar tudo certo nesse período. Normalmente os alunos me escrevem falando, nossa, tem um trânsito e eu estou com medo e eu não sei o que vai acontecer, e o marido e os filhos. Então, é muito relevante, é muito importante reforçar a informação de que nesse momento, na agenda, a menos que você tenha estudado a astrologia, nesse momento você não tem informação suficiente para saber se o trânsito vai ser bom ou se o trânsito vai ser ruim, para fazer um tipo de previsão. Principalmente porque tem duas ferramentas muito relevantes, a Bárbara vai falar um pouco mais sobre elas, que é o Vinchotari e o Ashtaka-Varga. São nomes muito complicados de ferramentas relativamente simples, mas que falam a intensidade de determinado trânsito, porque Júpiter ele está em Capricórnio hoje no céu, para todo mundo. Mas Júpiter em Capricórnio ele tem uma relevância na minha vida, e ele tem uma relevância completamente diferente na sua vida. Então, para mim, ele é super forte, está causando um monte de coisa, e talvez para você seja um trânsito completamente coadjuvante, e nada muda nessa área de Capricórnio da sua vida. Então, isso depende do Vinchotari Mahadasha. É um dos estudos que a gente ainda não está fazendo. E ainda a qualidade do trânsito, né? Então, eu tenho, no caso ainda de Júpiter, Júpiter nesse momento é um trânsito extremamente benéfico para mim, mas ele pode ser um trânsito mais desafiador para você. E isso depende do Ashtaka-Varga. Então, isso tudo para, né, esses nomes difíceis, para explicar que nesse momento você tem uma ferramenta muito eficiente de observação para enxergar determinado trânsito e entender o que está acontecendo na sua vida e o porquê aquilo pode estar acontecendo. Mas você, a menos que você estude astrologia védica, você não tem uma ferramenta eficiente para previsão do futuro, por enquanto. Estamos trabalhando nisso. Contando essa breve introdução, acho que a gente eu posso perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre isso que eu falei, né? Para a gente ir dividindo, já ir esclarecendo, antes da Bárbara começar a dar esse passo a passo bem prático de como vocês podem usar a agenda. Alguém tem alguma dúvida? Fica à vontade de tirar o mudo do microfone e perguntar. Não? Ninguém? Ok. Não sei se eu fui clara demais ou eu fui tão confusa que não tem nem como fazer pergunta por enquanto. Obrigada, Nana. A Nana achou que eu fui clara, mas a Nana também já tá me ouvindo faz um tempo. Então é isso, Bá. É sua a palavra. Vou tirar o PIN daqui e vou colocar em você. Pode falar. Muito obrigada. Bom, eu queria trazer aqui um pouco da minha experiência com a agenda também. Durante o ano de 2020, eu tive o prazer de utilizar uma agenda astrológica e foi muito importante realmente esse exercício de observação. Para vocês terem uma ideia, eu sou ascendente em Sagitário e ao longo do ano passado quase inteiro, Júpiter estava no meu ascendente. E foi um ano de muito, muito, muito conhecimento. Então, foi quando eu realmente me joguei de cabeça na astrologia, graças a Madu, e que foi quem me abriu as portas para outros professores. E isso realmente aconteceu e eu me joguei de cabeça porque eu reconheci nesse estudo da agenda que eu vou
explicar um pouco melhor para vocês. E ouçam as lives e as aulas, principalmente de trânsitos, porque, como a Madu falou, a gente não consegue agora ajudar vocês a qualificar esses trânsitos. Então, só para vocês também terem uma noção, ano passado, na última temporada de Mercúrio Retrógrado acontece mais ou menos umas 3 vezes por ano, eu não ouvi a minha professora e tomei uma decisão muito importante na minha vida. E Mercúrio Retrógrado, ele realmente mexe um pouco com a nossa capacidade intelectual. Ele faz a gente tomar umas decisões que não necessariamente são as que a gente tomaria com ele direto. E tiro e queda. Uma semana depois eu estava aí mudando de ideia e querendo voltar atrás. Então, usem e abusem dessa ferramenta e pouco vocês vão entrando e entendendo melhor o que significa cada posicionamento para vocês. Bom, então vamos para a agenda. Eu fiquei pensando, quebrando a cabeça, como seria a melhor forma para apresentar isso para vocês, mas eu vou de PPT. Madu, você precisa liberar para eu compartilhar a tela. Eu te chamo como co-host, é isso? Acho que é, não sei. Peraí. Aí, acho que vai, vê. Foi. Vocês estão vendo o PPT, a apresentação? Sim. Então, maravilha. Então, essa é a agenda que todos devem ter em mãos ou em versão online. Queria dizer que também fiquei tão impressionada quanto vocês com a beleza, né? Porque a gente ficou muito no aspecto técnico, eu e a Madu, e quando eu vi ela pronta, eu queria chorar de emoção. Bom, essa é a primeira página da agenda. A partir de agora eu vou seguir a numeração da agenda em si, não do PDF. Então, se você está com a versão online, provavelmente é um número diferente. Mas para começar a agenda, você deve, né, é muito recomendado que você reproduza o seu mapa na agenda, para você ter ele mais de fácil acesso sempre que você for estudar os trânsitos. Então, basicamente, nessa primeira página, o que você deve fazer é pegar seu mapa e reproduzir nessa folha em branco. Só para vocês entenderem, a partir de agora, tudo que eu mostrar vai ser do meu mapa. O que vocês têm que fazer é reproduzir a partir do mapa de vocês. Então, não copiem o que eu vou mostrar, vocês copiem do mapa natal de vocês. Então, preencha com as suas informações, né, o seu nome, a data, local e horário de nascimento, e basicamente reproduza. Esse é o meu mapa natal, então, de novo, vocês devem ter provavelmente acesso a um mapa parecido com esse, mas com as informações de vocês, dependendo da hora, data e local de nascimento. A primeira camada de informações que eu gosto de preencher são sempre os signos. Então, eu vou reproduzindo um por um na agenda e depois eu posiciono os planetas. Eu acho interessante fazer de 2 cores diferentes, mas aí fica a cargo de vocês, como vocês se organizam melhor. Então, basicamente, nessa primeira página, ela é muito interessante para vocês, primeiro, se decorarem o mapa de vocês e ficarem mais cientes dos posicionamentos, e, né, decorar também os símbolos, porque vira e mexe a gente vê em algum lugar só o símbolo, então vocês vão ficando mais acostumados com os símbolos de cada signo, planeta e estados de existência. E aí, já na página 13, depois de algumas páginas de conteúdo, a gente entra na agenda em si. Então, na página 13, a gente tem a entrada do ano, como estava o céu na entrada desse ano. De novo, a gente tem um mapa em branco, e aí, a partir de agora, todo mapa em branco que vocês encontrarem, a base dos signos é a mesma do seu mapa natal. Então, de novo, eu que sou Sagitário, os signos ficam
nessa formatação. A Madu, por exemplo, que é ascendente em peixes, ela já vai desenhar os signos de uma maneira diferente, colocando peixes na casa 1 do ascendente. Então, esse é o maior cuidado, na verdade, que vocês têm que ter ao preencher a agenda. Garantir que na casa 1 vocês coloquem o signo do ascendente de vocês e que a ordem esteja direitinho, né? Porque se tiver algum posicionamento errado, o planeta também vai estar, você vai ver ele impactando uma casa que na realidade não necessariamente ele está impactando. Voltando para o meu mapa, então, a gente vai começar a posicionar os planetas a partir dessa tabelinha que tem aqui do lado. O primeiro planeta que mostra nessa tabela é Sol em Sagitário. Eu tenho Sagitário no ascendente. Eu tenho Sagitário na casa 1. Então, eu desenho o Sol aqui junto com essas informações. Bah, só para reforçar um pouco, então, gente, e agora, daqui para frente, o que a Bárbara está falando é dos trânsitos efetivamente, né? Então, na primeira página, ela mostrou o mapa natal, como que era os trânsitos no momento que ela nasceu, e daqui para frente, essa página, por exemplo, é como foi os trânsitos do dia 1º de janeiro. Para a partir daí, os planetas vão se movendo e você vai keeping track, né? Não sei como se manter, vai atualizando onde é que os planetas estão. Exato. A partir de agora, eu não tenho o costume de colocar os planetas no meu mapa na agenda. Eu tenho um mapa no meu escritório e aí eu faço esse check comparativo. Mas a partir de agora, todos os planetas a gente vai colocar conforme eles estão no céu, né? O trânsito. Então, Sol em Sagitário, você procura onde está Sagitário no seu mapa e coloca o desenho do Sol. Se você não quiser, né, colocar o desenho, vai escrever Sol. Por exemplo, uma pessoa que é ascendente em Touro, ela vai colocar o Sol aqui na casa 8, porque é na casa 8 que ela tem Sagitário, diferente de mim. E a gente segue um por um. É simplesmente copiar e colar. Então, o próximo trânsito é a Lua, em Câncer. Então, voltando para o meu mapa, eu procuro onde está a Lua está em Câncer, na casa 8, e eu coloco. E assim faço com todos os planetas. Certo? Acho que não tem muito segredo, eu acho que realmente é só entender essa questão do posicionamento dos signos. Na primeira semana do ano, a gente já entra aí com algumas outras informações. Por enquanto, eu não vou falar um pouquinho mais para frente sobre essas informações no canto direito, e também não vou falar desse movimento da Lua agora, por essas palavrinhas estranhas. Eu queria que vocês focassem só nos trânsitos, que são os símbolos dos planetas, com o símbolo de um signo. Então, por exemplo, aqui, no dia 2 de janeiro, a Lua que estava, como vocês viram aqui nessa outra página, a Lua que estava em Câncer, mudou para Leão. Ela, né, passou para a constelação de Leão. E o que você tem que fazer? Você, nesses mapinhas pequenos, você sempre reproduz o mapa da página anterior. Então, você reproduz exatamente, nesse caso, como é o 1º de janeiro, você reproduz exatamente o mapinha da entrada do céu que a gente acabou de desenhar, como está no seu, né, refletido nos seus signos. E agora a gente vai desenhar esse trânsito. Eu gosto de desenhar reproduzindo o símbolo do planeta na casa para onde ele vai se movimentar. E coloco uma setinha. Mas aí, né, depende muito de como você se organiza, se você quer fazer com uma cor diferente, se você prefere fazer de alguma outra forma. Eu, basicamente, faço uma movimentação de trânsito dessa forma. Então, a Lua estava em Câncer no dia 1º e no dia 2 ela mudou para Leão.
Então, assim, olhando esse mapa, eu sei que ao longo daquela semana vai acontecer essa movimentação. O que acontece? Eu me planejo semanalmente. Então, todo domingo de manhã, que é quando começa a nossa agenda semanal, eu faço o planejamento dos trânsitos daquela semana. Então, domingo de manhã, eu reproduzo o mapa como na semana anterior, como finalizou na semana anterior. Então, aqui vocês podem perceber que ele já está diferente daquele mapa que a gente fez na entrada do céu no ano, porque a Lua já não está mais em Câncer, ela já está em Leão. Então, eu desenho o mapinha na entrada da semana e já observo quais vão ser as movimentações daquela semana. Você pode fazer isso diariamente, você pode fazer isso mensalmente, enfim, o que funcionar melhor para você. Então, mais um exemplo só para todo mundo fixar. No dia 3 de janeiro, Vênus, que é representado aqui por esse símbolo, entrou em Sagitário. Então, eu faço o que eu tinha feito com a Lua anteriormente. Eu reproduzo o símbolo de Vênus aonde eu tenho Sagitário no meu mapa e faço uma setinha. Então, acho que basicamente é isso o movimento dos trânsitos. Mapa de astrologia védica. Não sei, é que para mim parece fácil, porque eu já faço isso há bastante tempo. Então, especificamente do movimento dos trânsitos, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida. Como que faz esse acompanhamento semanal? Acho que não. Acho que meu PPT ajudou. Foi bem claro. Eu acho só bom reforçar, Bá, que quem já estuda astrologia, é legal colocar aí nesse mapinha, o que eu faço, eu coloco também a pontuação do Ashtaka Varga, desse trânsito, né? Então, quem já estuda astrologia e tem o seu relatório de Ashtaka Varga, na hora que eu coloco o trânsito, eu sempre coloco a pontuação do Ashtaka Varga para saber como é que vai ser o trânsito. Para quem já tem mais conhecimento, assim, mais aprofundado, eu também coloco a pontuação, do Ashtaka Varga e também sinalizo quais são os trânsitos mais relevantes a partir do Vinshottari. Irina, você levantou a mão? Pode fazer a pergunta. Sim, bom dia, gente. Bom dia. Eu só queria perguntar se a gente deve, como assim, tem vários subregentes, enfim, de períodos no Vinshottari, se a gente deve preocupar mais e focar mais naquele que é o regente, subregente e, no máximo, sub-subregente, para ter uma visão mais clara de decisão, de melhor momento, porque se a gente olhar todos, talvez a gente fique mais confuso do que esclarecido. Posso responder, Bal? Quer responder? Pode. Na verdade, Irina, a gente usa só o regente e o subregente para observar os trânsitos. A partir daí, a partir do sub-subregente, a gente olha eles como técnicas bem específicas, tá? Para falar de relacionamento, talvez você olhe o terceiro regente, e daí é sempre relevante também observar o trânsito do regente do ascendente, né? Então, esses são os 3 planetas que normalmente a gente dá maior relevância. Então, regente da casa 1, regente do período e subregente do período. A partir daí, particularmente, eu nem olho nunca para nada, a não ser que eu tenha um caso muito específico sobre casamento, filho, uma questão muito específica, eu olho o terceiro regente, mas se não, são só esses 2 e eu nem deixo aberto na minha tela a partir do segundo regente. Beleza. Eu aproveito esse espacinho em branco para fazer essas anotações de pontuação e tudo mais, e observo também o regente do meu ascendente e os do período. Bom, então basicamente é isso.
no dia a dia dos trânsitos, o trânsito dos planetas vai estar sempre aqui no cantinho, junto, enfim, com, por exemplo, aqui a Lua em Libra, a gente também poderia fazer essa mesma movimentação, mais para baixo aqui, antes do dia 6, que eu cortei o dia 5, ela passou aqui por Virgem e já se movimentou para Libra. Como é um exercício de observação, além das movimentações, também é interessante vocês observarem outras informações que tem aqui na agenda, que são essas aqui, esses escritinhos no canto sempre em cima. Então, essas indicações, elas mostram 3 estados de existência, que a gente não consegue entrar em detalhes agora, mas na página 4 da agenda vocês encontram um descritivo melhor do que significa cada um deles. Mas, basicamente, ele vai indicar se o planeta está retrógrado, se o planeta está em combustão, ou seja, se ele está muito próximo do Sol, ou se ele está em Gandanta, né, passando de um signo de água para um signo de fogo. Então, como é um exercício de observação, com o pouco que tem já de explicação aqui e com a sua vivência diária, você começa a definir o que significa, né, cada um desses estados para você. E, por fim, a terceira informação que a gente tem na agenda, praticamente em todos os dias, são a movimentação da Lua pelas nakshatras, que são essas palavrinhas em sânscrito. Essas nakshatras, elas trazem energias favoráveis e desfavoráveis para determinadas atividades. Uma lista bem completa, vocês vão encontrar da página 7 à página 12 da agenda. E aí, nessas páginas, vão ter o posicionamento, né, dentro do signo dessa nakshatra, dessa subdivisão de um signo, e quais são atividades favoráveis e desfavoráveis nessa nakshatra. Eu tendo a usar bastante a nakshatra para planejamentos mais futuros e de coisas mais relevantes, por exemplo, não sei, mudar de casa, ou assinar um contrato, ou decidir, né, resolver uma discussão já antiga com alguém, eu dou uma olhada se a nakshatra é favorável ou não para fazer isso. Então, você olha o nome da nakshatra e vai lá na lista entender quais são as atividades favoráveis e desfavoráveis. Só queria reforçar uma nakshatra específica que eu gosto muito e que eu já vi resultados, então eu queria compartilhar com vocês, que é Chitra Nakshatra. Então, sempre que a Lua estiver passando por Chitra Nakshatra, é uma energia de bastante abundância e bem favorável para exercícios de visualização. Então, eu recomendo, eu já faço isso há um tempo, todo dia que a Lua está em Chitra, eu reservo não mais que 10, 15 minutos para visualizar com bastante força e de preferência tentando trazer todos os sentidos nessas visualizações para o que eu quero no futuro, né, da minha vida, onde eu quero estar, que cheiros eu quero sentir, que sensações eu quero ter. E compartilhando aqui a minha experiência, eu realmente acho essa nakshatra para esse exercício específico bem poderosa. Eu grifo ela, eu não perco uma, e eu sempre faço esse exercício. Bom, como eu falei, é simples preencher a agenda, parece um pouco assustador, tantas informações, mas basicamente, começou a semana, reproduz o mapa da semana anterior, vê quais são as movimentações daquela semana e segue o baile, vai acompanhando, vai observando a sua vida. De apresentação, acho que é isso. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida técnica de preenchimento. Acho que não. Você está mutada, Madu. Não sei se você está falando alguma coisa. Sim, me mutei antes, me troquei toda aqui. Se alguém tiver dúvidas mais subjetivas, também fique à vontade. Sim.
Eu também gosto de observar algumas coisas mais específicas, enfim, para alguém que já tem mais conhecimento. Por exemplo, quando um trânsito, eu tenho anotado no meu mapa natal os graus onde estão os meus planetas. Então, eu sempre observo se um trânsito, por exemplo, está passando exatamente pelo mesmo grau do meu planeta no mapa natal, eu fico atenta para observar o que vai acontecer. Como a Madu fala, às vezes a gente superestima demais um trânsito, a gente já pega a pipoca e fica esperando a coisa acontecer, mas não é bem assim. Depois de um ano estudando os trânsitos de 2020, agora reolhando, né, as minhas anotações, reavaliando as minhas anotações, que eu começo a tirar algumas conclusões, né, porque vou entrar num ciclo agora do Sol passando por todos os posicionamentos de novo. Então, eu tenho essas anotações e é muito interessante revisitar. Normalmente faz sentido depois que passa, né? Sim. Então, a Lília perguntar quando ocorre o trânsito, temos que ver as características do signo para qual ele foi. Sim, Lilian, o planeta ele age dentro daquele assunto do signo do zodíaco, normalmente, né? Mas a primeira forma, a minha sugestão é que a primeira forma de observar esse trânsito é olhar em que casa ela está acontecendo, o trânsito está acontecendo em relação ao seu mapa, porque isso vai te dizer qual vai ser a área primeiramente afetada por determinado trânsito. Então, se você tem um trânsito que está acontecendo na sua casa 7, isso em primeiro vai ser mais fácil você observar os efeitos desse trânsito dentro dos seus relacionamentos. Se você tem um trânsito que está acontecendo na sua casa 10, vai ser mais fácil você observar os efeitos desse trânsito dentro do seu trabalho. Não é só assim que isso acontece, né? O trânsito ele acontece num lugar e ele impacta vários outros lugares do mapa, mas esse é o primeiro exercício, é a forma como a gente consegue, de forma mais simples e objetiva, usar determinado, né? Entender determinado trânsito. É isso. Bom, eu recomendo usar e abusar desse espaço. A gente, quando estava definindo como ia fazer, a gente deixou um espaço até que grande para anotação, porque é importante anotar tudo que vocês puderem para fazer esse estudo. Acho que é isso. Madu, alguma dúvida? Você não, dúvida. Só para nos colocarmos a serviço de todas vocês. Todas. Somos mulheres hoje, né? Para variar. Eu tenho sempre medo de... Mas quase sempre é. Então, enfim, nos colocar a serviço. A gente está sempre produzindo conteúdo e publicando o máximo de coisas possível. Acho que principalmente nesse ano, que tende a continuar sendo um ano louco, né? Eu falei bastante sobre isso essa semana, tipo, a gente fica cheio de esperança e ano 2021 traga um monte de milagres, e os milagres só vão acontecer se a gente agir em relação a eles, é isso que a lei do karma está falando pra gente, né? Então, principalmente nesse ano onde a gente continua com tanta loucura, é muito satisfatório para mim. E eu sei que para a Bárbara também, a gente encara isso como missão, estar a serviço, né, de quem precisar. Então, além de todo o conteúdo disponível que a gente sempre se esforça para dar, a Bárbara tem o Ananta Astrologia. Se você ainda não segue no Insta, siga, porque os conteúdos estão super maravilhosos e muito práticos, que é o que a Bárbara é. Quem viu o mapa dela entende. Então, na Ananta Astrologia, lá, e eu no meu Insta também, pessoal, é onde eu normalmente publico as coisas. A Bárbara vai contar um pouco mais sobre o que ela pode oferecer, e eu amo fazer cursos. Então, acho que um monte de gente aqui já vai fazer a formação, que a gente começa em fevereiro, mas se você não conseguiu se inscrever na formação, eu já fechei a turma, estamos lotados, eu estou muito feliz com isso. Eu, a partir de janeiro, já devo ter curso de introdução também, novas turmas, e eu não consigo fazer consultas esse ano, mas a Bárbara, maravilhosa, pode oferecer consulta para vocês. Bárbara, conta. É isso.
faço atendimentos de leitura de mapa natal. Também, para quem já tem algum conhecimento, tenho começado a fazer algumas leituras de mapas mais específicos para algum assunto específico, e também faço acompanhamento de trânsito, se alguém quiser fazer esse acompanhamento da agenda. Mas aí unir todas essas outras ferramentas que a gente não conseguiu entrar em muitos detalhes, eu também faço estudo de trânsitos individuais do período que a pessoa tiver interesse. Aí, para entrar em contato, é só seguir a Nanta Astrologia no link na bio. Vocês têm todas as informações, valores, WhatsApp e tudo mais. É isso, minha gente. Sigamos nosso sábado. Muito obrigada pela atenção. É sempre super delicioso ver vocês. É como a gente mata a saudade hoje em dia, né? As meninas do curso, eu já estava morrendo de saudade. Faz 2 semanas que a gente não se vê. Tipo uma catástrofe. Muito obrigada pela atenção, sempre pelo apoio. E a gente vai se vendo por aqui, tá bom? Obrigado, Bá, por toda a ajuda. Obrigada. Arrasou. A Bárbara está meio nova nas aulas. Ela estava nervosa. E ela é a primeira. Muito obrigada, gente. A gravação eu vou subir agora no YouTube e vou publicar, acho que no blog, a gravação junto com a agenda, tá bom? Então, fiquem super à vontade. Tem as ordens, caso tenham. Obrigada, meninas. Obrigada, Nana. Beijo nos meninos. Tchau, gente. Beijo, beijo. Você ouviu? Obrigada, gurias. Obrigada.